Vamos falar sobre os conectivos. O primeiro conectivo é o "e", que faz parte da conjunção. Quando você liga uma proposição a outra. Ou seja, Paulo tem uma bicicleta e tem uma bola. Temos também a disjunção. Nesse caso, Paulo tem uma bola ou uma bicicleta. E temos o condicional, que é uma setinha, significa se então. Se Paulo tem uma bicicleta, então tem uma bola. E temos uma setinha de ida e de volta, que faz parte da bicondicional. Como o nome já está dizendo, uma condicional de ida e de volta. Quando a gente tem a situação de se e somente se. Paulo tem uma bola se somente se tem uma bicicleta. Paulo tem uma bicicleta se somente se tem uma bola. Agora, como a gente preencher uma tabela verdade? A gente deve perguntar quantas proposições existem. Depois, a gente tem que fazer o seguinte. Fazer 2 elevado ao número de proposições. Observe que esse 2 elevado ao número de proposições... Por que 2? Porque nós temos duas possibilidades. Verdadeiro ou falso. Note também que se a gente tem o número 1 de proposições, temos uma proposição, então teremos 2 elevado a 1, que são 2 linhas lá na tabela. Se a gente tem duas proposições, nós teremos 2 elevado a 2, que é igual a 4 linhas, que serão colocadas na tabela. Se tivermos 3 proposições, teremos 2 elevado a 3, que são igual a 8 linhas na tabela. Ok? Vamos ver uma tabela verdade, mas da negação, né? Que é a negação. Vamos lá. O não, ele recebe o símbolo, um símbolo de tio assim, ó, ou um símbolo com um traçozinho. O mais comum é o símbolo de tio. Se tem uma só proposição P, neste caso, a gente vai ter 2 elevado a 1, que é igual a 2, ou seja, 2 linhas. Observe na tabela, a gente tem 2 linhas. E nós temos duas possibilidades de valores lógicos, né? Verdadeiro e falso. A gente vai distribuir na mesma quantidade de possibilidades nas linhas. Aliás, observe que eu só estou abaixo da proposição P. Então, só estou olhando aqui para a proposição P. Ainda não olhei para não P, que é a negação. A gente tem que entender o seguinte, que a negação da proposição P é a proposição não P, de maneira que se P é verdade, então não P é falso, e vice-versa. Veja um exemplo simples. Eu tenho uma bola. Eu tenho uma bola. Qual é a negação disso? Eu não tenho uma bola. Agora, se eu disser assim, não é verdade que eu não tenho uma bola, então significa dizer o quê? Que eu tenho uma bola. Então, aí a gente já tem uma negação de uma negação, seria uma afirmação. Vamos lá. Depois que a gente distribui o V e o F, observe que o não P, se P é verdadeiro, então o não P será falso. Da mesma forma acontece no outro. Se P é falso, então o não P é verdadeiro, porque é o contrário disso. Vamos falar agora sobre conjunção. P e Q. Um exemplo. Raul é baixo e Felipe é alto. Só é verdadeira se as duas forem verdadeiras. Observe que essa frase aqui todinha, essa proposição toda, será verdadeira somente se Raul for baixo e se Felipe for alto também. Tem que ser as duas verdadeiras. Vamos lá, vamos construir a tabela verdade da conjunção. Observe que como a gente tem duas proposições, nós teremos 2 elevado ao número de proposições. 2 elevado a 2 é 2 vezes 2, que é igual a 4. Então, a gente vai distribuir, né? Aliás, nós vamos ter 4 linhas
em que na primeira coluna a gente vai distribuir a mesma quantidade de V e F. E nesse caso, isso aqui, a proposição composta P e Q, só é verdadeira se as duas forem verdadeiras, se P e Q forem verdadeiras. Então, como a gente viu, tem 4 linhas, distribuindo, né? 4 dividido por 2 é 2, então a gente vai ter 2 verdadeiros para cá e 2 falsos para cá. Ah, poderia ser de outra forma? Poderia. Mas essa aqui é a forma clássica, que aparece em livros. Então a gente utiliza essa. Certo? E no Q também, observem. Eu vou distribuir, agora só que dessa vez eu vou seguir a seguinte estratégia. Eu vou colocar de forma alternada. Primeiro eu coloco V, depois F, depois V, depois F. Poderia fazer o contrário, F, V, F, V, também poderia fazer. Só que a gente vai seguir, né, nessa lógica aqui. Agora a gente vai preencher essa próxima. Vamos lá. Observe. Como aqui é verdadeiro, o P é verdadeiro e Q é verdadeiro, então P e Q será verdadeiro, porque as duas são verdadeiras. A segunda possibilidade, veja. Se P é verdadeiro e Q é falso, então P e Q será falso. Por quê? Porque tem pelo menos um aqui, né? Nesse caso o Q, que é falso. E a próxima possibilidade também será falsa. Por quê? Porque a gente tem pelo menos um aqui que é falsa. Neste caso aqui é o P. A próxima é falso também. Por quê? Porque a gente tem dois Fs, tanto P como Q são falsos. Se você substituir naquela frase, né, aquela frase inicial, Raul é baixo e Felipe é alto, observe. Se for mentira que Raul é baixo e também for mentira que Felipe é alto, então teremos realmente falsidade. Da mesma forma, você pode substituir nas outras possibilidades aqui e verificar isso que eu estou dizendo. E disjunção? Como é que funciona a disjunção? Disjunção, lembra do valor do ou? É P ou Q. Ganhei uma bola ou ganhei uma camisa. Ganhei uma bola ou ganhei uma camisa. Neste caso, basta que uma seja verdadeira para ser verdadeira. Observe, vamos lá. Como a gente já fez aquele cálculo, só tem duas proposições, então vai dar 2 elevado a 2, que é 4. A gente forma a quantidade de linhas da tabela, são 4. Né? E a gente vai olhar para a primeira coluna. Aí a gente agora vai preencher a primeira coluna com V, V e V, F e F. Na segunda, V, F, V e F de forma alternada. E posteriormente a gente analisa o P ou Q. Lembram da frase, da primeira frase? Basta que uma seja verdadeira para ser verdadeira. Ok? Então, nessa primeira, as duas são verdadeiras. Ou seja, ganhei uma bola e também ganhei uma camisa. Logo, P ou Q é verdadeiro. E a segunda, ganhei uma bola, mas não ganhei uma camisa. Então, a segunda é verdadeira. Por quê? Porque temos pelo menos uma que é verdadeiro, uma que é V. E a segunda, também, a gente tem pelo menos uma que é verdadeira. Né? Eu ganhei uma camisa, mas não ganhei uma bola. E a única possibilidade de ser falso é quando as duas forem falsas. Não ganhei uma bola, nem ganhei uma camisa. Então, a gente encerra por aqui. Eu fiz essa aula no passo a passo, justamente para que vocês entendam o que é lógica, o que são proposições e como a gente pode preencher uma tabela verdade